Senhor, nação eleita. Graças e paz, sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal. O título da nossa lição de hoje, amados, é Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. O nosso texto bíblico está no livro de Jó, capítulo 28, do 1 ao 28. Eu vou ler apenas os 12 primeiros versículos para ganhar tempo, ok? Diz assim a palavra do Senhor: na verdade, há veios de onde se extrai a prata, e para o ouro lugar que o derretem. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o metal. O homem pôs fim às trevas, e até a extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. Transborda o rio até que ao junto dele habita, de maneira que se não pode passar a pé. Então intervém o homem e as águas se vão. A terra de onde procede o pão embaixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são o lugar da safira e tem pós de ouro. Essa vereda a ignora a ave de rapina, e não a viram os olhos da gralha. Nunca a pisaram filho de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair os rios, e o seu olho descobre todas as coisas preciosas. Os rios tapa, e nenhuma gota sai dele, e tira para a luz o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Cara, esse texto, irmãos, é um daqueles que mexe com a gente de uma forma assim muito forte, né? É um texto que tem por finalidade nos tirar do centro, do eixo, nos fazer pensar de verdade, refletir. E eu quero começar essa nossa reflexão, irmãos, com perguntas. Quem é sábio segundo as Escrituras? Hein? É o que fala diversos idiomas? É o que conhece muito de filosofia? Ou é aquele que conhece muito de teologia? Será que sábio é aquele que tem profundo conhecimento da literatura mundial e nacional? Ei, meu irmão, vamos pensar quem é sábio segundo as Escrituras. E aqui não há nenhuma reprovação às atividades contidas, né, nas indagações que acabei de fazer. Pelo contrário, como seria bom que cada vez mais cristãos tivessem uma compreensão profunda segundo a cosmovisão cristã acerca de todos esses temas. Mas o que quero mostrar é que a verdadeira sabedoria, da qual fala a palavra de Deus, tem como fundamento, meu irmão, minha irmã, o temor do Senhor. Ah, meu querido, ei, vamos continuar chutando essa bola aí no nome de Jesus. Permita-me oferecer uma definição simples de sabedoria. Sabedoria é olhar para a vida segundo a perspectiva de Deus. Quando usamos a sabedoria, estamos vendo a vida como Deus a vê. É por isso, amados, que é tão importante pensar com os pensamentos de Deus. Você olha para as dificuldades, né, e as provações como Deus olha. Considera a vida familiar e a criação dos filhos como Deus as considera. Interpreta os acontecimentos correntes como Deus os interpretaria. Cara, isso é
fantástico. Concentra-se na verdade, na visão mais ampla. Vê a verdade, né? Embora à sua volta tudo não passe de engano e mentira. Ah, meu irmão, me permita aí avançar mais um pouco e definir outro termo bíblico que é entendimento. Qual o seu significado? Entender, amados, é responder aos problemas e aos desafios da vida como Deus quer que façamos. Não em pânico, não em confusão, não sendo privado das coisas que apreciamos e não por comprometer a nossa integridade. Em vez disso, quando temos entendimento, respondemos aos desafios da vida como Deus quer que respondamos. Confiamos nele, meu irmão. Cremos nele. Nós nos recusamos a ter medo. Não agimos de acordo com impulsos humanos ou com a cultura, né, politicamente correta dos nossos dias. Ei, deixa eu te dizer algo aqui no nome de Jesus, para afinar o nosso entendimento. É terrivelmente importante que nos firmemos na sabedoria, respondendo com entendimento. Detalhe, meu amado, se liga nessa revelação. Nenhuma dessas coisas, que coisas? Tanto a sabedoria como o entendimento, pode ser obtido por esforço próprio ou como resultado da nossa busca. Então, aonde nós encontramos a sabedoria e o entendimento segundo a visão de Jó? Em Deus, meu irmão. E detalhe, ambas são oferecidas graciosamente. Nós temos 3 objetivos para hoje, meu amado. Primeiro é expor que todos os esforços humanos são inúteis para a aquisição da sabedoria divina. Segundo objetivo nosso é destacar que a sabedoria tem seu preço e que excede todos os bens materiais existentes. E terceiro, amados, e último objetivo nosso é revelar que o verdadeiro valor da sabedoria é de natureza espiritual. Bom, amados, na lição de hoje, nós veremos uma das mais belas exposições bíblicas a respeito da sabedoria. O capítulo 28 foi propositadamente colocado pelo autor para delimitar o fim dos longos discursos dos amigos de Jó. O seu propósito é contrastar a sabedoria meramente humana com a sabedoria revelada, com a sabedoria que é de origem divina. Assim, temos o objetivo de declarar que somente Deus, meu amado, somente Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. Essa divina sabedoria, ela se manifesta na vida dos homens de forma prática, através do temor do Senhor. Ou seja, pega aí no nome de Jesus essa, é de graça. A sabedoria divina está intimamente ligada ao temor do Senhor na vida do crente. O primeiro ponto da nossa lição de hoje, irmãos, fala que a sabedoria, ou da sabedoria, vista como um bem natural. E o que nós vamos ver aqui no capítulo 28 de Jó é o empenho, na busca da sabedoria. Neste capítulo de número 28, capítulo poderosíssimo, Jó faz um contraste entre a busca do homem por minérios naturais e a sabedoria. Primeiramente, o patriarca descreve a habilidade do homem na exploração dos minérios naturais. Isso você vai encontrar do 28, do 1 ao 11, o texto que nós lemos.
Então, ele contrasta o trabalho nas minas com a busca do homem pela sabedoria. Da mesma forma que desde os primórdios o homem usa a inteligência, né, a tecnologia na busca de metais preciosos, assim também ele tem empreendido um grande esforço para encontrar a sabedoria. Para ser encontrada, primeiramente, o minério ele precisa ser garimpado. A sabedoria, igualmente, amados, o minério existe, mas está como? Enterrado. A sabedoria existe, mas ela está oculta. É impressionante, irmãos, esse paralelo, né, que Jó ele faz, porque você vê perfeitamente que é um esforço enorme, né? É como quem explora o minério, assim o homem faz com a sabedoria. No trabalho de mineração, requer-se o quê? Habilidade. Requer-se o quê? Diligência. Requer-se o quê? Persistência e muita técnica na execução. A busca da sabedoria também demanda tais características. As minas geralmente são locais de difícil acesso, né, de pouca iluminação, por isso a necessidade de se abrir caminho e colocar a luz natural. É o que ele fala no versículo 3 e 4, irmãos. O homem pôs fim às trevas e até a extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. Transborda o rio até que junto dele habita, de maneira que se pode passar a pé. Então, intervém o homem, as águas, elas se vão. Assim também ocorre, amados, no empreendimento do homem pela sabedoria. Mas apesar de todos os esforços, né, nessa procura, Jó crê que isso tem sido feito sem sucesso. Então, a pergunta que surge é do versículo 12. De onde vem, amados, a sabedoria? Essa pergunta, irmãos, ela é crucial. Dá uma olhadinha aí do versículo 12 ao versículo de número 15. Jó demonstra que o homem tem sido exitoso no seu trabalho junto às minas, todavia, incapacitado na escavação da sabedoria. Tem procurado, mas não tem encontrado. O homem, né, descrito por Jó, é capaz de fazer inúmeras coisas, inclusive desviar o curso das águas a fim de evitar inundação nas minas. É o que ele fala no versículo de número 12 em diante. Mas ele é também incapaz, apesar de fazer tantas coisas, ele é incapaz de encontrar a sabedoria. A sabedoria dos sábios, né, e da academia estava disponível para ser alcançada. Todavia, irmãos, a sabedoria retratada por Jó não era fruto da tradição, nem podia ser obtido pelo método acadêmico. Embora os metais preciosos, escute isso, pudessem ser encontrados na terra, não podia ser obtido pelo simples esforço humano. E aí isso vai justificar o conflito que havia entre a teoria teológica dos amigos de Jó e a vivência concreta do patriarca. Portanto, amados, a verdadeira sabedoria não era propriedade dos sábios, mas uma dádiva do próprio Senhor, do próprio Deus. E Tiago nos lembra isso. Ele diz, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Meu irmão, ele dá a todos, deliberadamente, não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Tiago, capítulo de número 1, versículo, acho que é o de número 5. Agora, esse versículo 12, ele é tão poderoso, irmãos, que eu preciso considerar o que ele realmente está dizendo. Ele diz, mas onde se achará sabedoria? E onde está o lugar da inteligência?
O homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim. E o mar diz, ele não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Meu Deus, irmãos, olha o que Jó está falando. Cave a terra e descobrirá pedras preciosas, mas não encontrará sabedoria. Sonde os espaços exteriores e os mistérios serão desvendados, mas não encontrará sabedoria. Meu Deus, estude os prodígios da natureza, examine tudo que está na terra, tudo que ela guarda para você, e você vai ficar surpreso, ou tudo isso pode surpreendê-lo, mas não vai encontrar sabedoria. Sabe o que significa, meu irmão, minha irmã? Que por mais útil que possa ser uma educação, leitura constante, ou viagens por toda a terra, ou até mesmo ser ensinado pelas mentes mais poderosas, né, mais afiadas, nada disso resultará automaticamente em sabedoria. Ela não se encontra nos manuais. Ela não é descoberta em invenções ou na mente de alguns gurus. E é aqui que nós encontramos uma das prioridades de Jó. Pega isso aí. Buscar sabedoria mediante o esforço humano é perda de tempo. Outra coisa que nós vamos ver nesse capítulo 28, irmãos, é que a sabedoria, né, ou a sabedoria vista como bem comercial. Meu Deus! Irmãos, infelizmente nós vivemos um tempo onde se comercializa tudo. Estão comercializando até a fé. Acredite se quiser. E qual o preço da sabedoria? Nós podemos ver um paralelo, né, entre a sabedoria exposta por Jó neste capítulo, como a descrita no livro de Provérbios. Em Provérbios, por exemplo, contém várias exortações para se adquirir sabedoria. Todavia, há uma diferença entre o que Jó ensina e o que Salomão ensinou sobre a sabedoria em Provérbios. Em Salomão, a sabedoria tem custo. Pode ser encontrada, né? Se você buscar, claro, com diligência, né, com entendimento. Para Salomão, a sabedoria, amados, ela tem um preço. Para Salomão, a sabedoria pode ser passada de pai para filho. Olha Provérbios aí 4, versículo 5, adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueça nem te aparte das palavras da minha boca. Versículo 7, a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, assim como tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Olha o versículo de número 23, amados. Sobre, versículo, aqui, 11. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Cara, deixa eu te falar uma coisa, irmão. Para Jó, né? Para Jó, escute isso. A sabedoria está igualzinho ao time do Flamengo, em outro patamar. Ela tem valor, mas não tem preço. Como destacam aí os estudiosos, né, a sabedoria em Jó, ela é incomparável. Não se pode comprar ou trocar como todos os outros tesouros. Para Jó, a sabedoria é patrimônio exclusivo de Deus. Não é possessão de mestres. E é por isso, irmãos, e por isso, ou melhor dizendo, ela não pode ser transmitida. Tiago, ele diz isso, Tiago 1, versículo 5, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça quem é o pastor, peça ao líder, peça ao companheiro de caminhada, peça ao guru gospel. Claro que não, meu irmão. É por isso que as pessoas não conseguem sair da situação difícil que se encontram.
Porque no primeiro momento da dificuldade, ela quer buscar o líder. E deixa eu te dizer uma coisa, o maior culpado disso, né, de termos essa geração mimada dentro das igrejas, é justamente por culpa das lideranças. Tiago diz, se você tem falta, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lance em rosto, e se lhe há dada. Ou seja, Deus é a fonte da sabedoria, Ele é o doador. A generosidade de Deus, irmãos, é ilimitada. A generosidade de Deus não conhece limites na terra, é para todos, desde o mais inteligente teologicamente até o novo convertido que não sabe nada, para todos. A generosidade de Deus não conhece limite no céu, Ele dá liberalmente. A acolhida de Deus, amados, ela é garantida. Deus não rejeita aquele que o busca, o que diz o Salmo 66, amados, versículo de número 20. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Meu irmão, Deus não rejeita aquele que o busca. A sabedoria é patrimônio exclusivo de Deus, não é possessão de mestres, por isso não pode ser transmitida. O valor da sabedoria, meu irmão, sobre o valor da sabedoria, vale a pena recordar o que disse o pregador londrino. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecer não é ser sábio. Sabe por quê? Muitos homens têm extenso conhecimento e justamente por isso são mais tolos. Deixa eu te dizer algo. Não há tolo maior do que o tolo instruído. Mas saber como usar o conhecimento é ter sabedoria. Sim, amados, nesse capítulo maravilhoso, né? Nesse capítulo 20, nesse livraço de Deus aqui, vemos que o homem, ele ainda não aprendeu o verdadeiro preço da sabedoria, nem onde encontrá-la. É o que ele diz no versículo de número 13, amados. O homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. E que, por isso, né, muitos acreditam ser fácil adquiri-la. Meu Deus, irmãos, que coisa sensacional, extraordinária. Deixa eu te falar outra coisa. A sabedoria não é um bem comercial. O patriarca, ele não nega que a sabedoria exista ou que ela pode ser encontrada. Mas o que ele diz é que a sabedoria não é, irmãos, não é um bem comercial. Ela não pode ser encontrada em toda parte, nem mesmo nas profundezas das forças naturais primitivas, como diz o texto, no abismo ou no mar. Amado, a sabedoria, ela é de valor inestimável, e só quem pode concedê-la é Deus. A sabedoria do alto é que vai tirar você dessa situação difícil que você se encontra. Escute isso. Tá com problema no relacionamento com a esposa? Peça a sabedoria de Deus. Está com problema no relacionamento com os filhos? Ei, para, meu irmão, de buscar conselho de homens. Não que não sirva, serve.
Mas eu preciso entender que a sabedoria que eu preciso para resolver essa situação que eu encontro, eu só vou, irmãos, encontrá-la no Senhor. Está vivendo um tempo de crise financeira, não sabe como sair dessa situação? Ah, meu irmão, peça sabedoria a Deus, que Ele dá a todos liberalmente. Só a sabedoria do alto, amados, pode tirar você dessa encrenca da vida. Então, se ela não é um bem comercial, o que ela é? Deixa eu falar para você o que essa sabedoria é, irmãos. Ela é um bem espiritual. No versículo 20, irmãos, isso aqui é muito forte. Olha a pergunta 20. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Meu Deus! Você vai lembrar aí que Jó anteriormente, fez um contraste entre o trabalho de um minerador e o homem, que procura sabedoria. Nele, os homens, semelhante a um mineiro, têm garimpado e procurado sabedoria, mas mesmo assim não têm achado. Toda diligência, toda técnica, determinação não tem sido suficiente para que ele a encontre. A sabedoria não está no centro da terra. A sabedoria, ela não está com os sábios. Com os sábios, eu digo assim, de forma que possa ser passada pela simples via da tradição. A sabedoria, ela está oculta. Todos os esforços humanos revelam-se inúteis na sua aquisição. A sabedoria está em Deus, e somente Ele pode outorgá-la. Eu vou repetir, a sabedoria está em Deus, e somente Ele pode outorgá-la. Deus é a fonte da sabedoria, meu irmão, e somente Ele pode revelá-la. Ah, meu Deus, irmãos, diante de tudo isso, irmãos, existe uma verdade prática. Qual é? A sabedoria que você tanto procura, tem buscado, ela vem de Deus. Simples assim. Ela está em Deus. É Ele quem revela. A sabedoria divina não é, irmãos, uma verdade a ser apenas contemplada, mas a ser vivida. Guarde isso no seu coração. Ela é prática, meu irmão. Jó diz que a sabedoria, ela está onde? No temor do Senhor, o que diz do versículo 23 ao versículo de número 28. Deus entende o seu caminho e sabe o seu lugar, porque Ele vê as extremidades da terra, vê tudo o que há debaixo do céu. Quando deu peso ao vento, tomou a medida das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva e o caminho para o relâmpago dos trovões, então a viu e manifestou, estabeleceu-a, e também a esquadrinhou. Mas disse o homem: eis que o temor do Senhor é sabedoria, e aparta-se do mal, ou apartar-se do mal é a inteligência. Ei, o temor do Senhor, aproxima o homem de Deus e afasta esse homem do pecado. O que afasta o homem do pecado, irmãos, é o temor a Deus. A sabedoria, portanto, nós podemos dizer que ela é relacional. Esse foi o testemunho que o próprio Deus já havia dado, irmão, sobre Jó. Ao contrário do que os seus amigos estavam dizendo, Jó vivia a sabedoria divina. A sua sabedoria era uma verdade revelada, por isso ela se convertia em ação prática e relacionamentos duradouros. Cara, eu quero concluir essa lição, irmão, dizendo o seguinte: você pode ter quantos diplomas de doutorado você quiser.
nunca vai alcançar a sabedoria e o entendimento. Com certeza, não é o estudo superior que vai fazê-lo temer a Deus. Sabe por quê? Porque as melhores universidades do mundo não oferecem um curso sobre o temor do Senhor. A fonte é Deus, é só Ele. Por temor do Senhor, estou me referindo, amados, a um grande respeito por Deus, acompanhado, é claro, de um ódio poderoso pelo pecado. Podemos entender, né, agora o que Salomão escreveu. Ele disse: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento dos santos é a prudência. Provérbios 9, versículo 10. Isso nos leva a uma outra prioridade de Jó. Escute isso. Cultivar um temor sadio e santo no Senhor nos confere sabedoria e entendimento. Que o Senhor, meu irmão, te abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais.